A reflexão é o melhor remédio para curar as nossas angústias, os nossos sofrimentos, porque quando refletimos com sabedoria, com equilíbrio, a gente tem uma possibilidade de expulsar de nós os sentimentos opressivos. O sofrimento, ele é produzido na nossa mente, né? Tudo aquilo que você sofre porque passa pelo seu pensamento. Eu sei que no dia a dia a gente costuma referir-se ao coração como a sede dos sofrimentos. Mas não, isso é apenas uma metáfora. O coração como lugar do amor, do sentimento, por causa de ser ele o centro da vida, né? É o coração que joga o sangue, que distribui o sangue para o corpo. Então há todo um significado. Mas é na mente que as coisas acontecem. É interessante porque às vezes o nosso sofrimento, ele é fruto justamente do nosso pensamento. Muitas vezes, não sempre, né? Você corrige o pensamento, você naturalmente corrige o sofrimento. Eu posso muitas vezes estar sofrendo porque eu estou interpretando uma realidade de maneira equivocada. Muitas vezes por um sentimento mesquinho, bobo. É igual quando você tem um ciúme infundado. O ciúme faz sofrer. Provoca sofrimento na vida da pessoa. O sofrimento é fruto de insegurança. O ciúme, ele nasce da insegurança que a pessoa tem. E às vezes a pessoa perde noites de sono porque está sofrendo enciumada. Que é aqui que a gente corrige, né? É na cabeça. É quando você começa a olhar para o outro de um jeito diferente e você corrige dentro de você. E vai fazendo esse movimento bonito. Corrijo dentro de mim, naturalmente corrijo a maneira como lido com o outro. É na transformação das nossas mentes, é a partir da transformação da mente que nós podemos ser de fato cristãos. É a mentalidade que me move. Então é na nossa mente, é na nossa cabeça que todas as transformações podem acontecer. E é preciso estar muito atento para que essa mentalidade também passe pelo crivo do sofrimento. A gente começou falando, né, do Getsemane, esse momento da purificação de Jesus. A gente dizia que o Getsemane é aquela pedra que vai esmagar a oliva para que ela libere o azeite. A minha mente precisa passar pelo processo da purificação. E a gente não cresce, a gente não fica mais justo na alegria, a gente fica mais justo no sofrimento, quando você precisa encarar as suas desonestidades pessoais. Porque todos nós somos vítimas de nós mesmos. Todos nós carregamos este peso de nem sempre fazer o bem que a gente sabe que deve fazer. Então eu vou vivendo essa purificação, vou transformando o meu coração, a minha mente, à luz desse evangelho que me é exigente, que me exige mesmo diariamente. Então é interessante quando você olha para o que lhe faz sofrer, você vai identificar um jeito de pensar as coisas. E quando você se dispõe a modificar a maneira como você pensa as coisas, você inicia um sofrimento purificador, que vai lhe arrancando daquele processo opressivo que até então você estava. Uma pessoa que é movida pelo ciúme, ela não tem paz. Ela vive para observar o que o outro está fazendo, quem estava com ele, quem foi com ele, quem deixou de ir, com quem que ele falou, com quem ele deixou de falar. E a pessoa vai se sentir sendo preterida, né? Ela vai se imaginando assim. A partir do momento que ela pensa, não faz sentido eu pensar assim. O outro tem o direito de ter a vida dele, e eu estarei ali, eu participarei de acordo com a minha possibilidade e com a abertura que eu posso alcançar. Agora, quando eu percebo que o meu pensamento é capaz de me libertar das minhas angústias, você ganha um grande aliado, que é a reflexão. A reflexão é o melhor remédio para curar as nossas angústias, os nossos sofrimentos, porque quando refletimos
com sabedoria, com equilíbrio, a gente tem uma possibilidade de expulsar de nós os sentimentos opressivos. Dá certo, viu? Eu sei que pensar ultimamente tem sido difícil, porque a gente chega tão cansado em casa, a gente vive com tanta correria, que nem sempre nos é possível parar, fazer uma reflexão da vida, ou fazer uma oração que lhe faça refletir a vida. Porque às vezes a gente vai para a oração, mas a gente vai com tanta coisa para pedir, que não sobra tempo para refletir. Volto a dizer, o contexto dos acontecimentos precisa nos ajudar a pensar a vida. Então você olhar as realidades com mais parcimônia, com mais paciência, com mais calma. E você tendo a oportunidade de arrancar do coração e da mente tudo aquilo que está sendo opressivo na sua história. Eu, particularmente, penso que quanto mais a gente traz a reflexão para a nossa vida, mais a gente vai ficando libertado. Jesus dizia isso, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? Como é que nós chegamos ao conhecimento da verdade? Mergulhando em nós mesmos. Se você quiser conhecer a verdade, você tem que mergulhar em si mesmo. É aqui dentro que tudo está revelado. Quando eu começo a ter o conhecimento do meu funcionamento, eu deixo de ser alheio a mim mesmo. Aí eu começo a lidar melhor comigo. É interessante, minha gente. Também muitos dos nossos sofrimentos nascem e são mantidos porque a gente não sabe lidar muito bem com a gente. Passamos às vezes uma vida inteira, né? Sem se aventurar. A gente passa a vida sem se aventurar na experiência do autoconhecimento. A gente vive para fora demais. A gente vive o tempo todo para fora, para fora, para fora. Isso vai nos tornando pessoas fúteis, sem consistência. E é tão triste isso, quando você percebe que está lhe faltando consistência. Que quando nos falta consistência, a gente não para em pé. Jesus deu conta de viver o Getsemane dele, apesar do sofrimento, apesar de ter achado difícil, a Sagrada Escritura nos diz isso, ele deu conta por causa da consistência humana que ele alcançou ao longo da vida. Jesus não brincou de ser gente. Ele levou a sério a possibilidade de ser o filho de Maria, de ser o filho de José. Ele enfrentou a sua humanidade. Lapidou diariamente essa humanidade. Ou você acha que ele não teve as mesmas dificuldades que nós? Claro que teve. Ele também perdeu a paciência. Ele também experimentou a intolerância. Nele, claro. Mas foi ali, lapidando, entrando em consonância com a essência divina que lhe era inerente. Ele precisava administrar nele todas as suas possibilidades humanas para ele levar até o fim essa missão. E para ser capaz de convencer os que estavam ao redor. Porque isso é tão interessante a gente pensar também, né? Que essa coerência pessoal de Jesus é que deu a ele os seguidores que ele teve. Foi prestando atenção nessa humanidade tão atraente que as pessoas começaram a seguir Jesus. Eu sempre gosto de diferenciar isso. Antes de fazer uma experiência de Jesus, Filho de Deus, as pessoas faziam uma experiência de Jesus, Filho de Maria e José. Um ser humano inesquecível. Um ser humano admirável. Eu estou querendo apenas pedagogicamente lhe chamar a atenção para a dimensão humana que Jesus cuidou diariamente em si mesmo. Mesmo porque o Cristo glorificado somente depois da ressurreição. Até então, era a experiência de um Jesus humano, de um homem que era capaz de amar os miseráveis, de um homem que tinha o tempo todo um coração solidário a entregar aos pobres,
de um homem que era capaz de se aproximar dos leprosos, das prostitutas, dos ladrões, que tinha palavras bonitas, transformadoras, que tinha um discurso atraente, porque apresentava uma nova maneira de ver o ser humano e Deus, e tinha uma maneira diferente de interpretar o ser humano na relação com esse Deus. Isso aí, tudo inspirado pelo Espírito, claro, mas humanamente, verdadeiramente encarnado. Um ser humano formidável, poderíamos dizer. Um ser humano com coragem, um ser humano com determinação, que fez da sua oportunidade humana uma experiência divina. Porque eu vivo aqui o mesmo desafio. Eu também tenho a filiação divina. Claro, diferente de Jesus, mas eu estou mergulhado pelo meu batismo nele, você também está. Então nós temos a oportunidade de viver também esse aprimoramento humano, claro, com mais esforço, porque eu sou pecador, você também, mas nós somos auxiliados pela graça divina. O Cristo glorioso está manifestado em mim, concedendo-me diariamente coragem e força, graças, para que eu tenha condições de vencer o pecado que me habita, que me puxa, que me arrasta. E aí, o sofrimento se torna para mim uma oportunidade de aprender essa força, essa dinâmica que fez Jesus ser tão atraente no seu tempo. Sim, porque nós precisamos ser cristãmente atraente aos que nos observam. A vida cristã que nós praticamos precisa ser atraente aos outros. E será atraente à medida em que ela for consistente, quando ela não for da boca para fora, quando ela for um valor internalizado em nós. Quando ela for de fato uma maneira de pensar, um jeito de ser, que nos leva adiante, que nos faz estar no mundo e para o mundo, com a mesma missão que Jesus esteve. Claro, nós somos muito limitados, mas foi Ele mesmo que nos disse que nós podemos fazer as mesmas coisas que Ele fez. Nós também podemos expulsar o demônio do mundo, nós também podemos expulsar a injustiça do mundo, nós também podemos proclamar a verdade e estabelecê-la como uma regra de vida. Basta a gente ter disposição de sofrer toda vez que for difícil ser assim. Não ter medo do sofrimento que nascerá desta opção cristã. Sim, para eu ser cristão, eu preciso sofrer diariamente os desafios da vida cristã. Mas o fruto é muito bom, porque a gente se torna uma pessoa muito melhor a partir dessa luta. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Aliás, uma ilusão que a gente alimenta, que é natural na vida de todos nós, é que as pessoas sejam sempre do jeito que foram em outros tempos da vida, né? E, aliás, eu fico pensando que as amizades que são duradouras são aquelas que resistem a esses processos naturais de mudança. Se vocês tinham uma amizade que foi interrompida e retorna 3 anos depois, é claro que vocês não serão os mesmos. O que a gente precisa fazer, depois de um tempo como esse de distância, é reacomodar aquela pessoa a partir das diferenças que se estabeleceram com o tempo.
É natural que a gente modifique. Eu, por exemplo, eu experimento isso o tempo todo, né? A minha vida muda muito. Um tempo eu estou aqui, outro tempo estou lá, e eu tenho muitos amigos, graças a Deus. Eu tenho conhecidos e amigos, né, pelo Brasil afora. Alguns são amigos de verdade, fazem parte da minha vida, sabem tudo que eu estou vivendo. Outros são amigos, mas não são tão íntimos assim. Eu encontro menos, tenho menos oportunidade de partilhar quem eu sou. Outros são conhecidos ou são amigos de outros tempos, de 10, 20 anos atrás, que a gente foi perdendo contato, a vida foi nos distanciando. E é natural que quando a gente se encontre, a gente esteja modificado. E seria uma ilusão a gente pensar que vai estar tudo como era antes. Aliás, é injusto a gente querer que o outro esteja do mesmo jeito. É uma injustiça com o outro a gente esperar que ele venha a agir da mesma forma. E muitas vezes, Isaac, quando nós queremos que seja da mesma forma, a gente se priva do novo tempo que a amizade pode representar na nossa vida. Quando a gente começa a criar aquela necessidade de fazer o outro ser do mesmo jeito que ele era naquele tempo, a gente acaba perdendo a oportunidade de ter o outro como ele é hoje. Não é verdade? Muitas vezes, na nossa ansiedade de querer que o outro volte a ser quem ele era, a gente perde a oportunidade de ter quem ele é hoje, que a gente modifica. Veja bem você, tudo aquilo que aconteceu na vida dele ao longo desses 3 anos, que você não esteve presente, que você não viu, você perdeu um pouco o contexto do outro. Eu gosto de dizer que se você quiser verdadeiramente conhecer e compreender uma pessoa, entre no contexto dela. É igual conhecimento. Você não pode pegar uma frase, retirá-la do texto e querer entendê-la. Isso, do ponto de vista hermenêutico, é um crime. Todo texto pede um contexto. A pessoa humana também. Quer entender uma pessoa, vai visitar um pouco a família dela. Quer entender quem é seu amigo, por que ele age desta ou daquela forma, comece a conhecer um pouco mais a família deste seu amigo. Por isso que às vezes é mais fácil você entender o amigo quando você conheceu toda a família dele, o lugar onde ele nasceu, quem foram as pessoas que fizeram parte da vida dele. É interessante, né? De algumas pessoas nós possuímos o presente, mas outras possuíram o passado. Como é que eu posso amar alguém no presente desta vida se eu não tiver consciência que ele tem um passado que não me pertenceu? Chegou na minha vida agora e chegou trazendo uma história. O amor consiste nesta investigação positiva, né? Não é fazer, quero agora, vou fofocar, não. É um processo natural. Tanto é que faz parte da vida dos amigos contar o passado. Porque de alguma maneira nós estamos entregando para ele as chaves que nos abrem. Não é assim? Nós temos uma história. E não é para qualquer um que nós entregamos a chave da nossa história. A gente precisa confiar. E a amizade é um processo natural, onde você vai conhecendo o outro a partir do que ele manifesta, né? O outro é sempre um fenômeno diante de mim. Por que é um fenômeno? Porque ele é manifestação. Um dia você conhece o que ele tem de melhor, um dia você conhece o que ele tem de pior, e você vai juntando tudo isso. Você começa a saber como é que ele reage quando ele está com medo, quando ele está inseguro, como é que ele se mostra corajoso, como é que ele reage no momento que você está precisando de segurança, no momento que você chora, como é que ele reage diante do seu choro. O amigo é um aprendizado constante. O amigo é um território que você vai desbravando aos poucos, né? E junto. É aí que você vai identificando. É aí que você vai reconhecendo o tanto que deste território você já pode dizer conhecedor.
Já chorou com ele? Já alegrou-se com ele? Já se desesperou com ele? Já sonhou com ele? Já ficou desempregado com ele? Já teve dinheiro com ele? Já esteve quebrado com ele? Não é assim? São 3 anos, meu amigo. São 3 anos que você ficou fora. E talvez podem ter sido anos que modificaram demais a pessoa. Porque às vezes a vida é assim. Você tem aquele marasmo, aquele período, e de repente 1 ano é fundamental para influenciar radicalmente o jeito de ser daquela pessoa. Por exemplo, na minha vida, o ano de 1991 foi um ano definitivo. Mudou muita coisa na minha história. Foi o ano que eu saí de Minas Gerais, que eu fui morar em Santa Catarina. Foi o ano em que morreu o meu pai. Foi o ano em que os meus amigos, que até então eu tinha próximo de mim, ficaram distantes. Foi um ano em que eu passei inteirinho sem ver a minha mãe. Fiquei 1 ano e meio sem ir em casa. Veja bem, quando eu volto um ser humano modificado. Porque foi um ano intenso. Foi um ano de muitas realizações. Eu não posso, os meus amigos que me esperam, aqueles que verdadeiramente estão dispostos a continuarem meus amigos, eles vão dar uma observada, né? Como é que ele está? Como é que será que ele encarou a morte do pai? Como é que será que ele viveu esse processo de transição? É assim, meu caro. Não queira que o seu amigo seja o mesmo de 3 anos atrás. Mas agora você tem a oportunidade de demonstrar a sua qualidade de amigo. Porque a nossa capacidade de ser amigo precisa o tempo todo ser adaptada, ser modificada, ser melhorada. E isso é bom demais, você saber que ao longo da vida você tem a oportunidade de aprimorar a sua capacidade de amar. Isso é uma urgência, aprimorar o nosso jeito de amar. Aprimorar o nosso jeito de lidar com as pessoas. Porque esse é o nosso cartão postal. O que conta a nosso respeito? O que verdadeiramente transforma, né? O que verdadeiramente conta na nossa existência? É a maneira como nós lidamos com as pessoas. Uma pessoa dá ou menos certo, dá mais certo, dá menos certo, à medida em que ela é capaz de articular o que ela é com aqueles que estão sendo ao redor dela. Uma pessoa faz mais sucesso, uma pessoa dá mais certo, uma pessoa galga mais espaço, uma pessoa alcança mais conquistas, toda vez que ela sabe articular bem quem ela é. E eu ousaria dizer aqui que ser está diretamente ligado, a qualidade do ser está diretamente ligado à capacidade de amar. E amar não é outra coisa senão você articular o tempo todo aquilo que você é com aquilo que o mundo está sendo ao seu redor. É aí que a gente é amigo, não é? Você vai se transformar numa pessoa atraente para os outros à medida em que o outro percebe que você está articulando bem aquilo que você é com aqueles que estão ao seu redor. A gente quer ficar perto de quem faz isso com a gente, de quem se articula bem e de quem nos articula bem no seu jeito de ser. Porque a gente se enriquece, a gente cresce humanamente falando. Eu particularmente gosto, eu quero estar perto das pessoas que me articulam melhor. É uma questão de bom gosto, né? Eu quero estar ao lado de pessoas que me façam crescer. Mas toda vez que eu quero também exercer o mesmo na vida das pessoas, eu preciso ter essa sensibilidade. Olhar para ela, percebê-la que ela tem um contexto, que ela tem uma história e que agora está passando pela minha vida. A dinâmica é essa. Não tem outro jeito. O tempo todo passa pela nossa vida pessoas que nós nunca vimos, que nem imaginamos quem são. Esse é um mistério humano. Ou então pessoas que nós já sabemos quem são, mas quando a gente olha direito, a gente percebe que já estão modificadas.
E esse é o desafio, minha gente. Nós continuarmos estabelecendo esses laços para que eles sejam cada vez mais duradouros. Porque isso faz diferença na nossa vida, Isaac. Quando você sabe que no agora da sua vida, você, graças a Deus, pode contabilizar amigos de 10, 15, 20, 30 anos. Quem tem amigos antigos sabe do que eu estou falando. Quem tem amigos antigos sabe muito bem do que eu estou falando agora. Você saber que existem pessoas que lhe conhecem, que sabem dos seus... Eles são conhecedores da sua história, do seu contexto. Isso é muito rico. E sabe por que eles sabem? É porque eles souberam viver o tempo novo, é porque eles souberam viver as modificações, é porque eles não exigiram que eu fosse quem eu não era mais. É muito ruim quando na vida você percebe que o outro está querendo que você seja quem você não é mais. Mas também é muito gratificante quando você percebe que o outro notou que você está modificado. E mesmo modificado, ele integrou, reacomodou você na vida dele. Aí você se sente seguro. A vida me levou, eu fui modificado pela vida, mas eu ainda continuo podendo voltar no coração de muita gente. Não sei, não posso estar errado, mas eu acho que essa é a riqueza que vale a pena. Mesmo porque todas as outras só têm graça se a gente pode dividir com quem a gente ama. A riqueza que verdadeiramente vale nos dias de hoje é essa. Agradecemos por fazer parte desta comunidade. Nos deixe saber suas reflexões nos comentários, inscreva-se para não perder futuras explorações e convide seus amigos a explorarem conosco.